Olá, tudo bem? Mais uma semaninha que Deus deu de presente para nós, né? Estou feliz pela sua vida e eu creio que o Espírito Santo está trabalhando no seu interior e fazendo você ficar mais e mais parecido com o Senhor Jesus. Você só tem a ganhar com isto. Jesus é o exemplo maior que nós temos, exemplo de pessoa, exemplo de filho, exemplo de líder, exemplo de mestre, exemplo de terapeuta, exemplo de pastor, exemplo de tudo. É nele que nós temos a referência maior. Claro que Deus coloca no nosso meio pessoas muito interessantes com as quais nós aprendemos muito, pessoas diferentes de nós, né? Então você não despreze aquele que é tão diferente de você, que tem coisas que você até se irrita de vez em quando, né? Mas saiba, nós aprendemos também com aqueles que são diferentes da gente. Talvez Deus esteja querendo mostrar para você alguma coisa. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: o ferro com o ferro se afia. Assim é o homem com seu companheiro. Às vezes Deus coloca pessoas tão completamente opostas a nós, né? Mas com elas nós aprendemos tantas coisas. Então, abra o seu coração e permita que Deus trabalhe nas suas emoções, na sua mente, nas suas vontades, no seu espírito. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, sou terapeuta familiar, conselheira cristã, dando continuidade à série Batalha Espiritual. Estamos no episódio 27. Nós estamos falando sobre alguns tipos de espíritos demoníacos e hoje vamos falar do espírito da amargura. Então fecha seus olhos, porque nós vamos pedir que o Pai nos ensine, que o Pai nos fale. Eu sou um instrumento dele, mas é ele que faz a diferença toda, né? Senhor, eu entrego a Ti, Pai, cada pessoa que está assistindo. Esse meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Peço que o Teu Espírito Santo fale com poder e autoridade no coração dele. E que hoje seja um dia de cura, cura das amarguras, das tristezas profundas, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti por isso e Te agradecemos pelo milagre que o Senhor vai fazer. Abençoa essa gravação, a transmissão e o recebimento dessa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, envia os Teus anjos para nos auxiliarem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O espírito de amargura é um dos que mais destroem a vida de uma pessoa. Ele vai de encontro com a promessa que Jesus nos fez de termos uma vida abundante, né? Veja bem, eu falei, ele vai de encontro. Se você conhece um pouco de língua portuguesa, você entende a diferença de ao encontro e de encontro, né? Ao encontro eu vou até a pessoa. De encontro eu vou contra a pessoa, vou lutar com ela. Então esse espírito de amargura, ele vai confrontar a promessa que Jesus deu de que você nasceu para ter uma vida abundante. Parece que você vive o oposto dessa promessa. A amargura entra por perdas de pessoas ou coisas importantes para nós, ou por decepções com pessoas ou grandes injustiças também. Satanás potencializa nossas dores, trazendo angústia e nos induzindo a pecar contra Deus, a pôr a culpa em Deus e a nos afastarmos dele. Ele envenena o espírito humano com argumentações de rancor para não ser liberado perdão para os que nos feriram, ou nos induz a termos pena de nós mesmos, dando a entender que Deus nos abandonou. Ele usa as nossas dores, potencializando e fazendo com que a gente se revolte e fique amargurado, não só contra os nossos semelhantes, mas contra Deus também. O espírito, a alma e o físico. Ter ódio de alguém faz com que aquela pessoa domine suas emoções. Quem pilota as emoções, pilota a vida. Quem anda pilotando as suas emoções? Você vive em função do que os outros fizeram com você?
do que os outros pensam a seu respeito? Você não pode controlar o pensamento nem a ação da outra pessoa, mas a sua você pode. Pilote as suas emoções. Aliás, deixa Jesus ser o seu piloto e permita que o Espírito Santo coloque equilíbrio nas suas emoções. Eu falo muito sobre equilíbrio emocional no meu livro Fontes para o Equilíbrio Emocional, que tem ajudado milhares de pessoas. Se você está amargurado, significa que algo lhe fez mal e que você não perdoou essa pessoa ou a situação que você viveu. É como você tomar o veneno e querer que o outro morra. É com perdão que nos libertamos dessa dominação. Não existe atalho, é perdão. Oração e jejum vai ajudá-lo a perdoar. A amargura contamina todos os relacionamentos e as outras áreas da vida. Por quê? Porque a visão de mundo fica contaminada. Você usa as lentes da tristeza, da decepção, da amargura para ver as coisas que acontecem, e nessa situação você acaba deturpando coisas, né, que não tem nada a ver com o que é real de fato. A palavra de Deus exorta para olharmos para Ele no dia da angústia. Você está no coração angustiado? Olhe para o Senhor. 42. Lá em Salmo 42, 5 a 8 está escrito: por que você está assim tão triste, ó minha alma? De vez em quando você tem que ter uns diálogos internos, desculpa, e perguntar: o que você está fazendo aí, tristeza? Por que você está tão sem esperança? Por que você está desanimado? E aí o salmista, mostrando-se assim numa situação desse tipo, ele faz esse diálogo, essa reflexão interna. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. O salmista entendeu que a fonte que ele tinha para melhorar era Deus. A fonte que ele podia recorrer no tempo da angústia. E esse tempo de angústia bate na porta de todos nós, né? Nós temos um momento de alegria, mas temos também momentos de pesar, de perder, de acontecer coisas que não queríamos que acontecesse. Mas aqui há uma sabedoria. Quando você estiver numa situação como esta, não fica sozinho tentando navegar nesse mar revolto, mas chame por Deus. Ele é um bom piloto, né? Ele sabe onde te conduzir com segurança. No Salmo 23 diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, ainda que eu ande, né? Não quer dizer que eu vou andar, mas se eu andar, o Senhor está comigo. E com essa certeza eu ultrapasso esse tempo de amargura e saio do outro lado e continuo minha jornada. A amargura leva à depressão e espíritos demoníacos podem potencializar toda esta situação. Para livrar-se da amargura, você precisa sair do papel de vítima em primeiro lugar e sair também do passado. É fácil para o inimigo induzir a pessoa a pensamentos de morte, a pensamentos de derrota, a desistirem dos planos de Deus para ela, e quando é muito grave, ficar muito tempo numa situação como esta, corre-se o risco de pensamentos suicidas. Um dos piores sentimentos do mundo é um sentimento de inutilidade. Em outras palavras, né? Quando eu estava reclamando muito,
cheia de tédio ou qualquer coisa assim, a minha avó falava, vai caçar o que fazer. Pois é, vai caçar o que fazer. Não adianta você se trancafiar num quarto escuro, não querer sair de lá. Vai buscar o que fazer. O sentimento de inutilidade é muito ruim. Então, busque também coisas para fazer para o outro, né? Mesmo que não seja verdade, pode ser francamente derrotado se alguém entender que não é amado. A amargura entra quando você se sente inútil, sem valor para ninguém, né? Quando você sente que não é prioridade para ninguém. E se você está sentindo assim, eu não sei exatamente o trabalhar de Deus para a sua vida, mas eu sei que é um trabalhar muito precioso e você é prioridade para Deus. As expressões suicidas aparecem quando a pessoa fica extremamente amarga. Se você se sentir indesejado ou esquecido, estará sob o ataque do inimigo. Esta é uma das grandes lutas e uma das razões pelas quais devemos amar primeiramente a Deus. Ele é que nos dá o amor que estamos procurando muitas vezes em outras pessoas. O Senhor nos ama e se lembra de nós. Qualquer coisa diferente disto não vem dele. Renuncie, porque é um espírito de engano e de mentira. É uma luta espiritual libertar-se do espírito de amargura. Requer armas espirituais. O perdão é como se fosse uma AR-15 no mundo espiritual. Eu não entendo muito de arma, né? Mas já ouvi falar que a AR-15 é muito poderosa, né? Quando a amargura aumenta, evolui para a depressão e evolui para doenças físicas. Entra o espírito de enfermidade que vai agir com o espírito de amargura e então entrará um espírito de morte. Os sintomas de influência desse espírito maligno incluem luto excessivo, não se conformar com a perda de alguém, passa mais de 4 anos, você ainda continua sentindo como se tivesse sido ontem, tristeza e pesar, depressão, desespero, desânimo, amargura, desesperança, autopiedade, solidão, decepção, insônia e mágoas. O espírito de amargura tenta roubar a nossa alegria de viver, jogando-nos para baixo com muito abatimento. É totalmente normal sentir-se triste e lamentar a perda de um ente querido. Não há uma maneira fácil de enfrentar uma perda. Precisamos vivenciar essa dor. Fingir que não está doendo também não vai resolver. Mas o inimigo pode usar a morte e a perda para prender as pessoas em um ciclo interminável de depressão. Viver o luto é normal, porém não é para sempre. A vida continua e precisamos seguir em frente. Muitos ficam presos pelo inimigo, se magoam contra Deus por causa de uma perda. Eu falo perda aqui de pessoas, às vezes de coisas, de situações, de um emprego, de uma posição no seu emprego, perdas financeiras, falências, qualquer tipo, perdas ministeriais também, né? Quando perdemos algo que consideramos de alto valor, tomamos um certo tempo para ajustar o vazio físico e psicológico que fica. O pesar é uma emoção dada pelo Criador para que coloquemos para fora sentimentos profundos que não devem ficar em nosso interior. Temos de confiar em Deus e permitir que o Espírito Santo nos console. Não podemos permitir que o inimigo nos apague de nosso propósito ou destino, mesmo que pareça justificável. O pesar ou tristeza, se for contínuo por um período mais prolongado, pode se tornar um sentimento neurótico, destrutivo, levando o indivíduo, inclusive, à imaturidade. Quando nos aliançamos com o espírito de amargura e pesar, deixamos que todos os tipos de coisas negativas tomem lugar, e os outros membros ainda vivos fiquem
com um lugar secundário. Sabe, aquela pessoa que perdeu o filho, esquece dos outros que ficaram vivos, né? Então, vive uma tristeza profunda, uma lamúria, deixa de fazer coisas que fazia antes, mas esquece que, peraí, você perdeu um filho, mas e os outros que você tem? Eles precisam de você também, então você vai buscar forças em Deus para continuar a sua jornada. A saúde física dos envolvidos nesse tipo de situação é afetada e o espírito do medo também pode começar a obter maior influência, pois quando a morte é magnificada, cria medo. Devemos concentrar nossa atenção na vida e não na morte. Isaías nos assegura que Deus irá transformar as nossas experiências de morte e cinzas em algo lindo. Nós precisamos nos revestir com as nossas orações e ungir as cinzas do nosso coração com o óleo de alegria. Peça esse óleo de alegria a Deus, né? Peça que o Espírito Santo transforme todo luto, toda tristeza, todo pesar que há no seu coração, seja transformado em alegria. Essa é a minha oração para você. Nós podemos manter os nossos entes queridos que se foram em nossas memórias e lembrarmos das coisas positivas que eles fizeram em vida, mas não devemos permitir que a autopiedade tome conta da nossa vida. O ente querido foi embora, né? Partiu, chegou o momento dele, mas ele, o carinho dele, tudo que você aprendeu com ele, fica no seu coração. É um jeito de amar, é um jeito maduro de amar, né? O amor mais infantilizado, você tem que ter a pessoa grudada ali do seu lado. Mas quando eu internalizo esse amor, a pessoa pode estar distante, mas aquela vivência que eu tive com ela, aquele carinho, vem na memória. É como se eu guardasse aquela pessoa no meu coração, né? A minha mãe, às vezes eu punho uma panela de água para ferver. Você vai fazer um macarrão, você tem que ferver a água, né? Aí eu punha a panela lá e deixava destampado. E a minha mãe falava, põe a tampa porque ferve mais rápido. Até hoje, cada vez que eu vou pôr uma panela para ferver água, eu lembro da minha... É como se minha mãe estivesse falando, tampa a panela porque vai ferver mais rápido. Esse é um exemplo muito pequenininho, né? Mas quantas e quantas palavras da minha mãe, da minha avó, que diante de uma certa situação eu lembro ela falando, olha, isso assim assado, né? Esse é o jeito de você carregar no seu coração as pessoas que lhe foram preciosas, sem você se amargurar. Você ama com um amor maduro, um amor desprendido, né? Um amor que deixa a pessoa ir, porque aquilo que ela impactou sua vida fica no seu coração. Nós precisamos nos revestir com as nossas orações e ungir as cinzas do nosso coração com óleo de alegria. Eu já tinha falado isso. Nós podemos manter os nossos entes queridos que se foram em nossas memórias e lembrarmos das coisas positivas que eles fizeram em vida, mas não devemos permitir que a autopiedade tome conta de nossa vida. Sem querer eu repetir o que eu tinha dito, né? Mas fica aí como ênfase. A opressão do espírito de amargura faz a pessoa sentir-se esmagada, sem forças, sente-se sufocada, perde o desejo de continuar a viver, não tem esperança para o futuro. Deus tem um futuro maravilhoso para você, não importa o tanto que a vida te trouxe de amarguras e de dores. Jesus diz para ficarmos com o jugo dele, ele fica com o nosso, e o jugo dele, o fardo dele é leve, e nesse fardo tem alegria, tem graça, tem misericórdia. Lá em Mateus 11, 28 a 30 está escrito, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois
O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando foi a última vez que você fez essa oração? E eu te convido agora, coloca o seu fardo, qual é a sua dor, qual é o seu pesar, qual é aquilo que está tirando, minando as suas energias de viver. Hoje, nesse exato momento, entrega para Jesus. Só você falar, Senhor, eu não aguento mais, isso é pesado demais para mim. Eu entrego para o Senhor e eu quero ficar com o seu jugo, que é leve, que tem alegria, que tem paz, que tem amor, que tem domínio próprio, que tem mansidão. É esse que tem fé, é esse fardo que eu quero levar, Senhor, em nome de Jesus. E creia, essa simples oração, você entregando-se ao Senhor, virão a paz que você precisa, a leveza para viver. O espírito de amargura nos leva à autopiedade. A pessoa se sente injustiçada ou abandonada, a solidão a leva a viver recolhido dentro de si, causando mais angústia ainda. Essa atitude não vem de Deus, vem do destruidor. Repreenda Satanás, repreenda o inimigo e não deixe ele dominar você. Como que eu faço isso? Simples. Fala, Satanás, em nome de Jesus, solta minhas emoções agora. Sai da minha vida agora. Você não me domina e eu não sou teu escravo. Em nome de Jesus, sai, carrega e te pertence. Em nome de Jesus. E você ora em seguida, Senhor, cobre-me com o sangue de Jesus e guarda o meu coração em ti. E não permita que o inimigo venha invadir minhas emoções nunca mais. Em nome de Jesus. O inimigo pode falar na sua mente, por exemplo, coisas ruins sempre acontecem comigo, ninguém me ama, minha vida nunca vai para frente, algo errado comigo, eu sou tão feio, eu sou tão estúpido e etc. Essas frases parecem que é você que está dizendo, mas na verdade o inimigo sopra nos seus ouvidos e induz você a pensar dessa maneira. Não é verdade. E aquilo que não é verdade, não vale a pena você investir energia emocional. Como você pode ver, o inimigo pode usar qualquer pensamento que ele queira para atacar alguém. Se ele conta uma mentira, muitas vezes, uma pessoa pode começar a acreditar. Aliás, dizem isso, né? Uma mentira contada várias vezes, o pessoal aceita como verdade. Proteja seu coração e a sua mente. Livre-se de todo pensamento que se opõe à verdade e à vontade de Deus. Ele prometeu estar conosco. Deus prometeu estar conosco. Sempre trabalhando para o nosso bem. Esta é a verdade, ponto. As coisas não estão exatamente como você quer agora, vai ficar tudo bem, porque Deus está trabalhando a seu favor. Creia nisto. Isaías 43:2 diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Essas promessas de Isaías aconteceram literalmente no povo de Israel. 3 rapazes lá no livro de Daniel foram jogados dentro de uma fornalha e tinha fogo para todo lado. Eles saíram ilesos lá de dentro. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Mais tarde, no comando de Josué, atravessaram o Rio Jordão a pé enxuto também. Claro que nesses casos essa promessa veio assim literal, mas ela também é metafórica. Quais as águas que estão te afundando? A água da solidão, do abandono, da desesperança? O Senhor diz: eu estarei com você. Quando atravessar os rios, qual situação difícil que você sabe que tem que passar por ela? É uma cirurgia? É uma separação? É um desemprego? O Senhor diz, quando você atravessar por esse rio não vai dominar você, não vai te sufocar, não vai te afundar. O Senhor segura você pela mão e faz você sair na outra margem. Quando você andar através do fogo, que tribulação tão ardente, tão difícil você está passando.
E o Senhor está dizendo, você não vai se queimar. Eu estou com você. Em nome de Jesus. Enche o seu corpo de amargura e não esquece o que te aconteceu. Depois de alguns anos, seu corpo já não aguenta e vai se voltar contra você, trazendo doenças, como, por exemplo, câncer, diabetes, pressão alta, etc. Não quero dizer que essas doenças só vêm por causa da amargura, mas uma das coisas que leva a essas doenças é a amargura. Aparecem doenças crônicas que não têm cura, e assim o espírito de enfermidade já se alojou e está preparando o terreno para o espírito de morte. Por isso, a melhor ferramenta a ser usada para aniquilar esse espírito de amargura é o verdadeiro perdão e é aceitar os desígnios de Deus para a sua vida. As coisas não aconteceram como você queria, mas aconteceu do jeito que Deus queria. O melhor jeito é o de Deus mesmo. Então agradeça. A oração com jejum também traz grande benefício para a expulsão desse espírito. Jesus disse que há uma casta de demônios que só saem com jejum e oração. Então, jejue também se você quer ser liberto. Lá em Isaías 61, 3 e 4 diz assim: E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Aqui uma promessa de Deus, né? Você vai reconstruir as velhas ruínas. O que esse versículo está nos sugerindo? Deus não vai te dar uma nova, assim, vai fazer de você ser outra pessoa. Não. Ele respeita você e ele quer você quem você é de fato. A sua identidade não vai morrer, a sua identidade vai ser restaurada. Reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Escombros da sua alma, ruínas do seu coração, serão reconstruídas essas partes. A sua alma será reconstruída, fortalecida em Deus. Mas você será você. E se você tem aquele desejo de ser outra pessoa, por que isto? Deus queria você e Ele ama a sua vida. É importante que você se aceite também. Uma das formas de entrar demônios de amargura na vida de uma pessoa é quando ela começa a se auto-rejeitar. Deus vai restaurar os escombros. Ele vai renovar as cidades arruinadas do seu coração. Áreas que foram arruinadas no seu coração serão restauradas. Mas essa é a sua história. A sua história não será anulada. Deus não vai tirar você de cena e pôr um outro você. É você mesmo, totalmente restaurado e curado. É assim que o Senhor vai trazer a vida abundante na sua vida. Creia nisso, tome posse dessas verdades e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai ser o teu ajudador nessa caminhada, nessa aventura que é crescer em Cristo, amadurecer e se tornar uma pessoa curada, uma pessoa mais parecida com Jesus possível. Em nome de Jesus. Hoje eu fico por aqui. Que Deus abençoe a sua semana, que o Senhor traga muitas reflexões no seu coração, né? Que você ouça da parte de Deus as coisas que você precisa aprender, as coisas que Ele quer falar com você e que a amargura dê lugar ao espírito de gratidão e de alegria que vem da parte do Senhor. Dê lugar ao Espírito Santo e Ele vai fortalecer o seu coração. Compartilhe, dê o like e faça comentários. E até a próxima semana com Jesus sempre e beijo no coração.